Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso. Agora a gente vai para o terceiro encontro, falando de aplicação e pegando todas as coisas que a gente viu até agora, né, de estudos, de aprofundamento no texto bíblico e trazendo para a nossa realidade, fazendo a aplicação da mensagem bíblica nas nossas vidas. Então, esse é o nosso esboço, né, geral do curso. Lembrando, no primeiro encontro a gente fez uma introdução geral. No segundo encontro falamos sobre perícope, sobre hermenêutica, exegese, né, como extrair do texto a sua mensagem, deixar a Bíblia falar aquilo que Deus, né, o Espírito de Deus, quis comunicar por meio da palavra registrada. E hoje, então, vamos falar de aplicação, e para isso a gente vai seguir alguns pontos, né, como a gente faz em cada encontro. E antes da gente falar desses pontos, eu queria só trazer esse texto aqui também do Keller, né, que a gente tem usado bastante, esse livro, Pregação. E nesse trecho aqui ele diz o seguinte: a boa pregação não apenas informa a mente, não é algo apenas informativo, né, mas também captura o interesse, a imaginação de quem está nos ouvindo, persuadindo-o ao arrependimento e à ação. E aí ele traz uma figura que eu acho bastante interessante, né? O bom sermão não é como um porrete que a gente bate na vontade, né? Ou tenta incutir algumas coisas, né, na mente das pessoas que nos ouvem com uma força humana, né? Que ele usa essa figura aqui, um porrete batendo na vontade. Mas, ao contrário, é uma espada, né, que penetra o coração. É assim que a Bíblia descreve ela mesma nessa passagem de Hebreus capítulo 4, 12, né? Uma espada que vai ao íntimo do coração, que mostra as intenções, os pensamentos mais profundos que a gente tem. As pessoas não compreendem um texto até que vejam como ele se relaciona à sua vida, ao seu dia a dia, à sua realidade. Ajudar as pessoas a enxergar isso é tarefa da aplicação. Esse é o tema que a gente vai ver aqui nesse encontro. Há duas responsabilidades ao pregar. Em primeiro lugar, com a verdade. Em segundo lugar, com um grupo específico de pessoas. E dependendo desse grupo, a gente adapta a linguagem, né, as ilustrações, né, os exemplos que a gente vai usar para comunicar ou para elucidar, como a gente viu no encontro anterior, a mensagem de Deus. E ele finaliza esse trecho falando o seguinte: à medida que pregamos, devemos servir e amar a verdade da palavra de Deus e também servir e amar as pessoas diante de nós. Então, diante dessa tarefa, né, de aplicar a mensagem às vidas, ao dia a dia, à realidade de cada um, a gente vai passar aqui por esses tópicos, né? Vamos falar um pouco sobre cosmovisão, sobre questões culturais e crenças, né, que todo ser humano tem. Falar um pouquinho sobre coração e a condição humana, a importância do uso de histórias e ilustrações para a gente comunicar a mensagem e terminar falando sobre algumas perguntas-chave que podemos usar especificamente nessa tarefa de aplicação. Então, tomando aqui esse texto, né, de 1 Coríntios, capítulo 1, 21 a 24, novamente voltando a um exemplo de Paulo, né, e do que ele descreve ali na carta aos Coríntios, como a gente viu ontem, né, no capítulo 2, agora a gente vai ler esse trecho aqui do capítulo 1, que diz o seguinte: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A pregação bíblica, a pregação cristã, de certa forma, soa como loucura para quem está impregnado com a visão da nossa cultura reinante, né, com a cosmovisão natural que a gente tem na nossa sociedade.
E aí ele fala da realidade dele, né, daquele tempo. Ele fala de judeus e gregos, dizendo assim: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, a partir desse texto aqui, e nos transportando, né, para aquela realidade lá do primeiro século, da cidade de Corinto, e Paulo inicialmente chegando para iniciar a igreja e posteriormente escrevendo as cartas, né, para edificar aquela igreja. Vamos pensar um pouco sobre cosmovisão, sobre cultura, sobre crenças ao nosso redor, né, como cristãos. E o Keller, diante desse texto bíblico, né, ele expressa o seguinte: toda sociedade tem uma visão de mundo, história do mundo, uma narrativa cultural. Isso está muito atual, né? A gente ouve muito a respeito de narrativas e etc. Mas, na verdade, isso existe em toda a humanidade, em toda a história da humanidade. Desde o início, né, em cada povo, em cada cultura, há narrativas culturais, né, que dá sentido, que dá significado para a vida das pessoas no meio daquela sociedade. Essa narrativa cultural que dá forma às identidades, né, e aos pressupostos daqueles que vivem nesse grupo, né? E ele continua falando o seguinte: Paulo explica cada narrativa cultural lá do seu tempo e em seguida confronta cada uma dessas idolatrias, a arrogância intelectual dos gregos e a justiça pelas obras dos judeus. Então, o que Paulo faz aqui, né, voltando para a escritura, ele pega dois grupos principais da sociedade da época, os judeus e os gregos, né, judeus e gentios, e resume a narrativa cultural de cada um desses grupos. Os judeus, eles andam atrás de sinais miraculosos, de manifestação de Deus, porque isso é muito enraizado na cultura deles. Tem a abertura do Mar Vermelho, tem a manifestação de Deus em vários períodos da história de uma maneira magnífica, e isso tem muito valor para esse grupo cultural. Já os gregos, o negócio deles é a sabedoria, é o desdobramento filosófico, né, das questões, e isso é muito valoroso. Ele resume, então, dessa forma, a cultura, a cosmovisão, né, desses dois grandes grupos da sociedade dele, da época. E essas coisas, esses desejos, né, profundos, tanto de judeus quanto gregos, em si, são desejos legítimos. É bom que a gente procure manifestação de Deus nas nossas vidas, na igreja, no meio onde a gente vive. É bom que a gente procure a sabedoria. E normalmente é isso que a gente encontra em cada cosmovisão, em cada narrativa cultural. Se a gente esmiuça e vai a fundo, a gente percebe que existe um desejo legítimo lá no íntimo. Só que o meio para se encontrar isso, normalmente é um meio humano, corrompido, pecaminoso, idólatra. Então, o que Paulo faz aqui, ele identifica a cultura, ele cria uma certa conexão e uma ponte com essa cultura, e ele ilumina essa cultura com o evangelho, né, dizendo que o que, na verdade, os judeus procuram é Cristo, porque em Cristo está a maior manifestação do poder de Deus. E que o que os gregos procuram, na verdade, é Cristo. É isso que eles não conhecem e que no íntimo eles procuram, porque em Cristo é manifestado a sabedoria de Deus de uma forma magnífica, que nenhuma filosofia desse mundo, nada de pensamento humano pode alcançar essa sabedoria que vem do alto. E nas palavras do Timothy Keller, né, ele fala o seguinte: depois de desafiar essas duas culturas,
ele também discerne e confirma a maior aspiração de cada uma delas. Manifestação do poder de Deus e busca pela sabedoria. Cristo crucificado poderia parecer tolice para os gregos e fraqueza para os judeus. É assim que as pessoas de fora costumam, de uma maneira cega, né, olhar para o evangelho. Mas aí, a grande questão é que é exatamente o contrário, né, o Keller fala aqui nesse texto. Vocês querem sabedoria, diz Paulo aos ouvintes gregos. Então, olhem para a cruz. Ela não permitiu a Deus que fosse a um só tempo justo e justificador daqueles que creem. Essa não é a sabedoria suprema. Vocês querem poder, diz Paulo aos ouvintes judeus. Então olhem para a cruz. Ela não permitiu que Deus derrotasse os nossos inimigos mais poderosos, o pecado, a culpa, a própria morte, sem nos destruir. Essa não é a força suprema. Então, o que Paulo trabalha nas escrituras, né, e na carta, e na forma, na missão que ele abraça, na forma de comunicar o evangelho para as pessoas ao redor dele, e para fortalecer a fé da igreja, é exatamente nesse sentido, procurando demonstrar que o grande poder que os judeus procuram é Cristo. A grande sabedoria que os gregos procuram é Cristo. Recurso da exposição do texto bíblico, cabe ao pregador comparar e contrastar a mensagem da Escritura com as crenças fundamentais da cultura, que são, em geral, invisíveis às pessoas que estão imersas nela. E assim, ele poderá ajudá-las a compreenderem a si mesmas mais plenamente. Irmãos, no meio de ideologias, de partidarismos, de filosofias, de manifestações de esquerda, direita, de centro, em meio a essa confusão cultural que nos abraça, há uma sabedoria que vem do alto e que ilumina cada uma dessas questões que a gente vive hoje. E é nosso papel como igreja e, pessoalmente, nosso papel como cristãos, manifestar a mensagem de Deus como uma luz que ilumina os desejos mais profundos do coração humano. E demonstrar pelas Escrituras que a grande solução para as demandas legítimas do íntimo de cada ser humano não são as vãs filosofias humanas ou as ideologias políticas ou qualquer outra coisa, mas é a essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a transmissão, essa é a grande aplicação da mensagem que é nossa tarefa fazer na transmissão. Falando um pouco mais aí sobre narrativas, né, a gente pode identificar algumas narrativas hoje. Né? No tempo de Paulo, ele, nesse trecho que a gente leu em 1 Coríntios, ele identificou e resumiu a cosmovisão, né, judaica e grega, né, de uma síntese muito bem feita. Hoje, a gente pode olhar para a nossa sociedade e perceber, acredito eu, narrativas como essas aqui. A narrativa da racionalidade, né? Por exemplo, tudo tem uma causa e uma explicação física. A prosperidade material é o que importa. A razão humana pode resolver o que nos aflige. Ciência e tecnologia é a solução. Esse tipo de narrativa foi muito forte na modernidade, né, há séculos atrás, continua ainda tendo sua força hoje e a gente pode identificar isso numa nuance ou outra de manifestação cultural que vem ao nosso encontro, o que a gente observa na sociedade. Mas existem várias outras, né? Isso aqui são apenas 4 exemplos, né, que a gente pode identificar. A narrativa da sociedade, né, o propósito primordial da ordem social, da nossa construção social, é libertar o indivíduo para que vivam como bem desejarem, satisfaçam os desejos do coração. A escolha, a livre escolha, é o valor sagrado e a discriminação é o mal moral único da nossa sociedade.
Às vezes a gente percebe manifestações que contêm muito forte isso. E esses desejos acabam gerando cada vez mais escravidão, né, para o ser humano hoje, nos nossos dias. A narrativa da identidade. Nossa identidade não se revela exteriormente, em nossos papéis e deveres na sociedade, mas apenas interiormente, em nossos desejos e sonhos. Temos que ser nós mesmos. A gente tem que descobrir quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. Nós construímos a nossa identidade. Né? Isso é uma pauta muito, muito forte, é um discurso muito, muito forte, que a gente ouve em diferentes locais, né? E manifestado de diferentes formas hoje em dia. Uma narrativa política, a nossa felicidade pessoal e o nosso futuro será determinado pelo governante ou partido que tiver no poder. Se aquela pessoa for eleita, se aquele partido um dia dominar o poder, a gente está perdido. Vai ser tudo terra arrasada, a gente vai ficar infelizes, né, por longo tempo, longa data. A gente e isso acontece muitas vezes dentro, né, ou tenta entrar, né, na própria igreja. E a gente perde rapidamente a concepção de Deus como o Senhor, aquele que guia do início ao fim a história, e a gente começa a acreditar no íntimo dos nossos corações que o ser humano, né, os governadores, as autoridades, que a Bíblia fala, Deus as coloca nos seus lugares com um propósito, com um objetivo, mas a gente começa a acreditar que isso vai definir o nosso futuro, a nossa vida, a nossa felicidade, o futuro da nossa família e tudo mais. E nosso coração se enche de medo, de insegurança, enfim. São tipos de narrativa e com a mensagem bíblica a gente pode, ao mesmo tempo, se conectar a elas e, ao mesmo tempo, desafiar a idolatria que tem em cada uma delas, jogando luz, uma luz de Deus, uma luz que vem do alto. Essas duas concepções, né, adaptação à cultura, criar pontes, criar conexão, e ao mesmo tempo a confrontação natural, não são mutuamente excludentes. Isso é muito importante a gente entender. E às vezes parece que né? A gente tem que rechaçar tudo de um determinado grupo, de uma determinada ideia, e com isso a gente acaba se afastando das pessoas, e de muitas pessoas que honestamente estão tateando, tentando buscar alguma coisa, alcançar algo que o íntimo do coração deseja. E ao tempo que a gente se afasta dessas pessoas, a gente não dá a elas a oportunidade de conhecerem o verdadeiro evangelho genuíno, a genuína transformação que Deus pode operar em seus corações. Um grande exemplo, né, que a gente tem na Bíblia, e eu trago isso daqui, né, é João e a maneira que ele, no evangelho, né, ou seja, inspirado completamente pelo Espírito Santo de Deus, ele se conectou com a cultura da época e, ao mesmo tempo, trouxe luz do evangelho para a sua iluminação. A gente percebe isso com o uso do termo logos, né, que é o verbo. Quando João fala no início do evangelho, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Esse verbo é o logos, né, que é um conceito muito forte na filosofia grega. Né? Os filósofos gregos acreditavam que o termo logos se referia à ordem cósmica por trás do mundo material. O que João fez? Usou esse conceito para dizer que Jesus Cristo é o grande poder e o sentido por trás do cosmos. Ele, ao invés de rechaçar completamente a ideia, ele falou, olha, é verdade, vocês estão certos nisso. Há um poder que organiza todo o cosmos, que torna isso algo ordenado, o universo como verdadeiramente um cosmos ordenado. Só que, e aí entra o contraponto, e aí entra a luz do evangelho, esse grande poder que vocês não conhecem direito, que vocês apenas mencionam e têm uma concepção filosófica dele, esse poder é Jesus Cristo.
Ele é o Criador, ele é o sustentador de toda a criação. Ele é o poder pessoal que sustenta todo o universo. Foi uma estratégia retórica arrojada que preencheu um conceito cultural existente com um significado novo, ainda que preservando suas antigas associações para direcionar as pessoas ao Evangelho. Há um logos, um propósito, uma ordem por detrás de tudo, e esse logos se chama Jesus Cristo, o Deus que se encarnou, o Criador. A pregação deve ser contextualizada em relação à cultura. Contextualização significa identificar-se com a cultura à sua volta, sem, porém, deixar de confrontá-la. Significa antagonizar os ídolos da sociedade e, ao mesmo tempo, demonstrar respeito pelas pessoas e por muitas de suas esperanças e aspirações. Irmãos, as pessoas, às vezes as mais militantes, as que mais abraçam uma causa que a gente olha e vê é uma causa pecaminosa, idólatra, corrompida, que escraviza as pessoas ao invés de libertá-las. Essas pessoas, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, têm uma necessidade profunda do Deus e da mensagem que eu e você conhecemos. E quando entrarem em contato com essa mensagem genuinamente pregada com amor, com respeito, com profundidade, na direção do Espírito Santo de Deus, algumas delas vão abraçar, vão entender, caramba, o que eu estava buscando aqui nessas lutas humanas, nesse gasto de energia enorme aqui da minha vida, eu encontrei aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a gente tem inúmeros exemplos disso ao redor do mundo. E Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para levar essa mensagem, nos conectando e, ao mesmo tempo, confrontando as aspirações, a maneira, né, de alcançar isso que as pessoas inventam, tentando alimentar os seus desejos mais legítimos. Significa comunicar o Evangelho de um modo que não seja apenas compreensível, mas também convincente, que faça sentido para as pessoas. Para a gente alcançar, né, essas narrativas e lidar com essas cosmovisões, é muito importante a gente olhar para o ser humano e perceber o que a Bíblia fala a respeito de coração e o que a Bíblia fala a respeito da condição humana, que é a condição de todos nós como seres humanos. Aqui o Keller fala o seguinte: se a verdade, além de clara, não for real aos ouvintes, eles ainda não obedecerão. Não basta simplesmente que a pregação seja precisa e consistente. Ela deve captar o interesse, a imaginação do ouvinte. Ela deve ser convincente, lógica e penetrar o coração. O coração é o centro da personalidade humana na antropologia bíblica, a fonte da qual se originam a vontade, os pensamentos, as emoções. A Bíblia não reconhece nenhum dualismo entre cabeça e coração. O coração é o centro da atenção e do compromisso de uma pessoa. Então, seja o que for que capture a confiança e o amor do coração, isso controlará também os sentimentos e o comportamento. O que o coração, olha só isso, né? O que o coração mais deseja, mais quer, a mente acaba achando um jeito de encontrar uma lógica no negócio. E as emoções acham precioso e a vontade acha factível. Mas tudo isso começa da cobiça, né? do íntimo do coração, daquilo que o coração deseja lá no seu íntimo, que pode ser uma cobiça pecaminosa ou pode ser um desejo genuíno, ardente, pela verdade eterna que a gente só encontra
em Deus. É muito importante, portanto, que a pregação toque o coração, para que ele pare de confiar e de amar outras coisas mais do que Deus. O que torna as pessoas o que elas são é a ordem de seus amores. E às vezes a gente não é consciente daquilo que a gente mais ama. É preciso uma reflexão, é preciso um aprofundamento, né, para que o ser humano descubra lá no íntimo o que realmente ele mais ama. Porque às vezes esse objeto de amor humano é diferente daquilo que a gente fala, é diferente do nosso discurso, é diferente do que até honestamente a gente possa achar. Isso é mais fundamental para quem somos do que as crenças às quais mentalmente subscrevemos. Nossos amores mostram aquilo que de fato nós cremos, não aquilo que dizemos crer. E às vezes tem uma diferença, tem uma discrepância entre uma coisa e outra. As pessoas, portanto, mudam não quando mudam simplesmente o seu pensamento, mas quando mudam o objeto de seu maior amor. E é claro que isso vem por meio de uma mensagem que é lógica, que é compreensível, né, que é discernível, né, pela mente. Mas isso precisa ir ao íntimo do coração para que os amores, os afetos sejam tocados e transformados. Portanto, o objeto do sermão não pode ser apenas tornar a vontade clara e compreensível à mente. Ele também deve torná-la real e cativante ao coração. A mudança ocorre não apenas quando se dá argumentos à mente, mas também quando se alimenta a imaginação com novas belezas. E aí entra o anúncio, né? A maneira, a habilidade que a gente deve clamar a Deus de anunciar Cristo com toda a sua beleza, com toda a sua magnificência, com toda a sua grandiosidade nas mensagens que nós proferimos, né? Temos a chance de comunicar. Toda aplicação compreende, no mínimo, essas quatro coisas, né? E quando a gente elabora uma mensagem, né, seja uma pregação, seja uma mensagem para a igreja em casa, um estudo com um amigo ou um grupo de amigos, como a gente tem falado, né, os princípios são os mesmos, a gente pode perceber que essa mensagem tem uma tônica, ou vai ser uma tônica de advertência, de exortação, ou vai ser uma tônica de ânimo, de renovação ali das forças, ou vai ser uma tônica de consolo, de reconforto, ou uma tônica de encorajamento, de apelo. Normalmente, as mensagens trazem algum percentual de cada uma dessas coisas, né? Mas, essencialmente, ela vai comunicar, e isso é tarefa, né, do mensageiro, junto de Deus, de acordo com a necessidade, né, daquela mensagem, né, do grupo de pessoas para quem a gente vai comunicar a mensagem, ter um desses aspectos mais fortalecido na comunicação da mensagem, na aplicação da mensagem. A maior parte dos pregadores tem a tendência perigosa de se especializar em um só desses aspectos, como decorrência da manifestação do seu temperamento, da sua personalidade. Deixe que o texto bíblico o controle e não o seu temperamento. É o que a gente tem falado, né, em basicamente cada um desses encontros, né? O que a Bíblia quer dizer, né? Quando a gente pega um texto, escolhe lá a perícope, né? O que esse texto está falando? Qual é a tônica dele? Se a mensagem, se as ideias principais são de encorajamento, a mensagem pregada, verbalizada, deve ser de encorajamento. Se é de exortação, exortação. Se é de apelo, né, para um arrependimento numa determinada área, a tônica da mensagem também deve ser essa. E assim a gente vai comunicar o coração de acordo com a condição daquele grupo naquele momento que está vivendo. Aprenda a comunicar a verdade intensa como intensa, a verdade dura como dura, a verdade doce como doce.
Como Paulo fala em Coríntios, né, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, e Cristo agia assim, né, tinha uma tônica para cada mensagem que ele levava, e a gente percebe isso ao longo do que está registrado para a gente nos evangelhos. Falando um pouco agora, né, nosso próximo subtópico aqui, sobre a importância de histórias e ilustrações, né? Isso é muito importante para a gente justamente capturar o coração, para a gente despertar a imaginação das pessoas, né, que estão nos ouvindo. As histórias e ilustrações têm o propósito exclusivo de esclarecer a verdade e não de atrair a atenção para si mesmas. Elas simplesmente trabalham e são instrumentos muito úteis para a elucidação da mensagem, e especialmente para a aplicação dessa mensagem na realidade da vida, como a gente está tratando, especialmente nesse encontro. A outra coisa que digo, né, e aqui quem está falando é o Mark Lloyd Jones, sobre as histórias e ilustrações, é que, ao usá-las, tenha certeza dos fatos, né? Se a gente vai usar uma história, principalmente uma história real, né, algo que aconteceu mesmo, é bom a gente ter muita consciência, né, assim, da exatidão daquilo que a gente está comunicando, para a gente não ficar espalhando fake news por aí, né? Uma das funções mais importantes das histórias e citações é promover reação emocional. Quando apresentamos ideias que poderão ser desconsideradas ou recebidas com resistência, uma ilustração pode ajudar a audiência mais do que uma abordagem puramente direta ou didática. E normalmente, principalmente depois que a gente começa a preparar algumas mensagens, a gente vai sentindo, ao preparar a mensagem, ao colocar e ir desenvolvendo as ideias, a própria mensagem pede um exemplo, né? Pede uma história, a gente sente a necessidade disso, né? A gente vai falar de um determinado conceito, numa pregação, e, puxa, eu preciso encontrar uma história, um exemplo, uma imagem, alguma coisa que possa ilustrar isso que eu estou falando aqui, que eu estou comunicando, e que vai ajudar as pessoas a apreenderem conceitos abstratos de uma forma mais palpável. Jesus fazia muito isso, né? Jesus identificava aspectos da cultura e da vida, né, daquele ambiente rural, né, do tempo em que ele viveu, basicamente, e falava de semente, falava de solo, falava verdades espirituais associadas a coisas muito palpáveis, né? E mesmo assim, a maioria das pessoas, eu diria, não entendiam muito bem a mensagem espiritual, né? Mas, sem dúvida, histórias, citações, ilustrações, imagens, exemplos são riquíssimos para ilustrar histórias. Por exemplo, se a gente está falando lá de comunicação, né, e a dificuldade de se comunicar e conceitos diferentes que diferentes pessoas têm a respeito de um mesmo termo, né? Às vezes os conflitos ocorrem por causa disso, né? A gente usa o mesmo termo, mas esse termo para mim tem um significado, para outra pessoa tem outro significado. Quando a gente tenta explicar tudo isso aqui que eu falei nesses últimos segundos, né, e de repente a gente coloca uma imagem como essa, eu acredito que a coisa pode ficar mais clara. Puxa, aqui de uma forma lúdica, né, um pouco engraçada, a gente apreende um significado mais profundo, né, que a imagem esclarece muito bem. Ou quando a gente está tentando explicar, né, que muitas brigas acontecem porque as pessoas olham para o mesmo fato, mas enxergam coisas diferentes. E honestamente, né, ninguém está mentindo, né, todo mundo está falando honestamente. Só que um está vendo um aspecto, o outro está vendo outro aspecto. Um está vendo de um ponto de vista, o outro está vendo do outro ponto de vista. Explicar isso por meio de uma imagem como essa
torna a mensagem muito mais palatável, né, e fácil de as pessoas entenderem e depois se lembrarem e refletirem, né, a respeito. Perguntas que podem ajudar nesse momento da aplicação da mensagem, depois da gente ter estudado e compreendido e chegado lá, né, numa paráfrase do texto que a gente está comunicando, a gente se perguntar, tá bom, o que Deus agora requer de mim? Eu entendi tudo isso, eu entendi a aplicação lá na época que a mensagem foi pregada, a intenção de Deus, por que Deus deixou isso aqui registrado nas Escrituras. Agora, trazendo para a minha realidade, né? E antes da gente levar para a realidade das pessoas que vão nos ouvir, é de extrema importância a gente aplicar a mensagem aos nossos corações, né? A nossa vida. O que Deus agora requer de mim? O que eu posso fazer diante dessa mensagem? Onde Ele requer isso de mim? Em qual área específica da minha vida? Ou em qual ambiente que eu convivo, que eu vou aplicar mais essa verdade que eu estou aprendendo aqui das Escrituras? Por quê? Né? Por que eu devo atender ao que Ele requer de mim? Deus, ele não fala para a gente fazer as coisas, ele não nos dá orientações, ele não nos dá mandamentos à toa. De forma alguma, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E o objetivo final de Deus é o nosso bem, é a nossa felicidade real, verdadeira, é a nossa salvação, né, por assim dizer. Eu, praticando isso aqui que eu estou aprendendo do texto bíblico, quais benefícios isso vai gerar na minha vida? E aí a gente pode ver inúmeras coisas, né, do propósito de Deus, e muitas outras que a gente nem consegue visualizar vão existir. Como posso fazer o que Deus requer? Então, colocando isso na prática, como é que eu vou realmente praticar isso? Quais os passos práticos que eu posso fazer? E diante disso, eu posso fazer um resumo, levar isso para a mensagem e ajudar as pessoas que vão nos ouvir a aplicar essa mensagem em suas vidas. Então, esse é o ponto da aplicação, alguns conceitos que podem nos ajudar quando a gente estiver elaborando a mensagem nessa parte exclusiva. E aqui a gente encerra esse encontro e no próximo a gente vai encerrar o curso com alguns aspectos do coração ainda, mas com exemplos e prática de todas essas coisas, né, todos esses conceitos que a gente tem estudado ao longo desse curso até aqui. Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Obrigado.